Vamos começar aqui a aula 3, relacionada à disciplina de circunferência. Definição da circunferência. Circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos que equidistam igualmente de um ponto fixo, chamado de centro. A essa distância entre o centro e cada ponto chamamos de raio, que é relacionada à letra R. Assim, todos os pontos na circunferência têm a mesma distância ao centro. A distância do ponto A até o centro, por exemplo, é a mesma entre o ponto B e o centro, como vocês podem ver aí na ilustração. Posição relativa de um ponto. Podemos determinar a posição de um ponto em relação a uma circunferência sem ter que desenhar o ponto e a circunferência. Um ponto pode ser interno, externo ou pertencer à circunferência. Vamos considerar um ponto X qualquer. Se X é interno à circunferência, então ele é menor que a circunferência, aqui nessa imagem aqui de cima do canto direito. Se X pertence à circunferência, ele é igual ao raio, como está aqui nesse canto aqui direito embaixo. E se X é externo à circunferência, ele é maior que o raio, como está direito aí. Interior e exterior. O conjunto de todos os pontos que estão fora da circunferência é chamado de seu exterior. O conjunto de todos os pontos que estão dentro da circunferência é chamado de seu interior. Assim, considerando uma circunferência de centro e raio, podemos dizer que o ponto P qualquer pode estar dentro ou fora da circunferência. Corda, diâmetro e raio. A corda de uma circunferência é o segmento que possui as duas extremidades pertencentes à circunferência. Na figura, AB é uma corda. O diâmetro de uma circunferência é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Na figura, CD é um diâmetro. O raio de uma circunferência é um segmento que possui uma extremidade no centro e outra pertencente à circunferência. Em qualquer circunferência, o raio sempre será metade do diâmetro. Na figura, OE é um raio. Arco de circunferência e semicircunferência. Dada uma circunferência qualquer e dois pontos A e B que não podem ser as extremidades de um diâmetro, chamamos de arco o conjunto de pontos que pertencem à circunferência que estão entre A e B. Também é o arco o conjunto de pontos que estão entre B e A. A parte azul dessa primeira imagem de cima é um arco. É o arco menor. E a outra parte vermelhada é o arco maior. Geralmente, na maioria das vezes, sempre terá dois arcos, um maior e outro menor. Podemos dizer que arcos são pedaços da circunferência. Quando os pontos A e B forem extremidades de um diâmetro, o arco será igual ao arco e este arco damos o nome de semicircunferência, como está aqui embaixo. Também vai ter casos que vai ter apenas um arco,
que é chamado de arco de uma volta só. Círculo. Podemos definir um círculo como sendo podemos definir um círculo como sendo o conjunto de todos os pontos interiores de uma circunferência, ou seja, é o espaço contido dentro da circunferência. A circunferência, ela serve como a fronteira do círculo. Assim fica claro que a circunferência é apenas a linha exterior. A área de um círculo pode ser determinada matematicamente por área igual a π vezes o raio ao quadrado, onde o raio é a medida do círculo e um valor constante usualmente igual a 3,14. Na verdade, o 3,14 é o π, é o valor de π, que é aproximado a isto. Setor circular. Um setor circular é uma região do círculo delimitada por dois de seus raios, partindo do centro e um arco. Usualmente podemos chamar um setor circular de fatia de pizza, pelo seu formato. No setor circular vai existir o ângulo central. Observe que sempre temos dois setores circulares, um maior e outro menor, parte cinza e azul, respectivamente. Podemos calcular a área de um setor circular. Utilizamos as fórmulas. A área do setor igual ao ângulo central vezes π vezes raio ao quadrado sobre 360. Essa vai ser a fórmula mais utilizada para encontrar o valor do setor da área do setor circular. Perímetro de uma circunferência. Em qualquer circunferência, a razão entre a medida do comprimento, que é o C, que é o perímetro, e a medida de seu diâmetro, já que o diâmetro é o dobro do raio, ou o raio é metade do diâmetro, é constante. Ou seja, se pegarmos uma circunferência qualquer, a razão será sempre a mesma em qualquer outra circunferência. Esse valor constante é chamado de π. Este número tem infinitas casas decimais, pois é um número irracional. Seu valor aproximado é 3,14 e a idade dessa dízima, infinita. Usualmente consideramos que π é igual a 3,14. Então, partindo da igualdade de comprimento vezes 2 vezes o raio, que é igual a π, concluímos que comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então, o perímetro de uma circunferência, chamado apenas de comprimento, é determinado pelo produto do diâmetro, que é π, do diâmetro por π. Vamos aqui responder algumas atividades básicas com a fórmula do cálculo do perímetro. Primeira questão. Qual o perímetro de uma circunferência cujo raio mede 3 centímetros? Aplicando a fórmula, temos que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Ou seja, vai ser o comprimento igual a 2 vezes 3,14, que é o valor de π, vezes 3, que é o raio.
O comprimento dessa circunferência será 18,84 centímetros. A segunda questão. Uma rotatória foi projetada para ter um raio de 4 metros. Dessa forma, qual o perímetro que a rotatória deve ter? Como sabemos, uma rotatória possui formato circular e calculamos o seu perímetro assim. O perímetro, que vai ser igual a 2 vezes π vezes raio, que o raio vai ser igual a 2 vezes π vezes 4, que é igual a 8π. O perímetro é 25,1. Terceira, uma figura circular foi desenhada para ter 9 milímetros de raio. Então, qual será seu perímetro? Aplicando a fórmula perímetro, é igual a 2 vezes π vezes o raio, que é igual a 2 vezes π vezes 9, que 9 é o valor do raio, que será igual a 18π milímetros. A figura terá perímetro de 56,5. Quarta. Se uma figura circular tem raio igual a 2 km, qual o perímetro desta figura? Aplicando mais uma vez a fórmula, tiramos que perímetro é igual a 2 vezes o π vezes 2 km, que é o valor do raio, que será igual a 4 vezes π quilômetros. Uma figura de raio de 2 km possui perímetro de 4π. Enfim, obrigado.